Boa noite a todas, boa noite a todos, boa noite a todos. Hoje mais uma noite de alegria e alegria redobrada, porque na quinta-feira passada estava marcada a entrevista com a Ana Paula Risos, mas como todos sabem, São Paulo tem sofrido de problemas com falta de energia. Foi a minha vez, nós não tivemos energia, não teve luz, portanto seria impossível gravar ou fazer a entrevista ao vivo, como era o plano, na quinta-feira passada. Então, estamos fazendo hoje, recebendo a Ana Paula Risos e a sua força de escrever. De escrever, de atuar, de encantar pela atuação, e não só de escrever, mas também de ajudar a quem escreve a concretizar o seu objetivo de publicar. Nós vamos falar isso daqui a pouquinho. Nesse momento é importante que a nossa querida Ana Paula Risos, atriz, cantora, arte educadora, escritora, aliás, cantora não, atriz, arte educadora e poeta. Ela não é cantora, gente. Eu estou ficando bêbado aqui com o café. E ela veio uma cesta de coisas para nós. Vamos saber o que ela trouxe nessa cesta. Boa noite, Ana Paula. Seja bem-vinda. E vamos brindar aqui com o nosso café preto. Boa noite, Hilário. Quero agradecer o convite. Quero agradecer essa oportunidade de estar aqui conversando, batendo um papo, falando aí sobre essa minha trajetória. Obrigada. Maravilha. Eu que agradeço pela sua delicadeza em aceitar o convite, pela sua delicadeza também em entender que nós não foi possível fazer na quinta-feira passada, mas ter aceitado a gente gravar. Essa entrevista está sendo gravada, e aceitar uma outra data para a gente gravar essa entrevista, esse papo gostoso, que já está um papo gostoso, gente. Vocês vão entrar no papo agora, mas o papo já começou faz um tempinho. Eu queria saber de você, Ana Paula, como é que você se descobriu artista? Qual foi o primeiro passo? Bom, então, para começar, falar um pouquinho aqui de onde que eu sou, né? Sim. Eu sou nascida e criada na cidade de Arujá. E sou filha de 2 baianos, a Eliana e o Elito. Tenho 5 irmãos, né? E tudo isso para dizer que a minha relação com a arte, o meu acesso às artes, sempre foi... Nunca foi uma coisa assim tão acessível, tão fácil assim, né? Mas tem uma coisa que eu acho engraçado, uma história que minha mãe, principalmente minha mãe, me conta, que é o seguinte, que quando eu nasci, eu fiquei muito tempo chorando, passado alguns meses, eu tinha ido para casa, né? E aí eu fiquei muito tempo chorando, e minha mãe me levou para o hospital para tentar entender por que eu chorava tanto. E aí precisou uma junta médica fazer uma avaliação, e o diagnóstico que eles deram para minha mãe foi que eu ia ser artista. Então, foi um dos diagnósticos médicos mais interessantes que eu já vi na minha vida. E preciso. Então, esse foi... Oi? E preciso, né? Preciso, justamente. Então, acho que essa é uma das histórias, né, que eu tenho aí sobre a minha relação com a arte. E depois, quando eu tinha por volta de uns 7 anos, eu ganhei um livro de um amigo do meu pai, que é o Zé Maria, e ele me deu um livro que eu acho que isso me estimulou bastante a questão das artes. Acho que hoje em dia a gente tem bastante, assim, as crianças, né, parece que tem mais acesso aos livros, assim, né? Eu tenho essa impressão, pelo menos minha filha, assim, eu vejo que
tem muito mais acesso do que eu tinha antes. Então, ganhar um livro na época que eu tinha essa idade, 7 anos, para mim foi um marco muito importante. Eu li o livro, ele tinha 2 histórias, que é Nicolau e a Formiga Daltônica, e Nicolau e o Rabidomante. São 2 histórias num livro só. Acho que isso foi um marco importante, assim, da minha questão com a literatura. E aí, esse mesmo Zé Maria, que é esse amigo do meu pai, ele também me trazia algumas histórias, né? Ele falava de uma coruja chamada Nádia, que é um personagem filosófico de um autor que acho que é o Emílio Genaro. Eu estava até pesquisando mais, assim, e é uma personagem, a coruja Nádia, que ela ficava fazendo reflexões e críticas sociais. Então, esse amigo do meu pai, ele sempre falava para mim disso. Acho que isso me influenciou. Ele também me deu uma agendinha que tinha perguntas e reflexões. Então, eu acho que esse processo, essa influência do Zé Maria foi muito importante para mim, assim, marcou bastante, assim, nessa minha trajetória. O Zé Maria, ele era amigo do meu pai, eles dois tinham uma relação política, assim, né? Meu pai é militante do PT, né? Eu cresci nesse ambiente, e o Zé Maria, ele sempre estava lá em casa. Ele sempre ia lá em casa. E os dois faziam as coisas juntos, as campanhas, estavam sempre envolvidos nessa pegada, assim, né? E era uma questão bem bonita, assim, também. O Zé Maria, ele andava com uma camiseta que, na época, não entendia nada, mas eu sei que estava escrito o Analfabeto Político, do Bertolt Brecht. E então eu via aquilo, lia, né, na camiseta dele. Então, acho que esses foram uns contatos, assim, né? Também tinha uma coisa que as minhas irmãs mais velhas, eles tinham uns livros da escola que tinha poesia. Eu não entendia nada, mas eu ficava lendo aquelas coisas e depois eu reescrevia com as minhas palavras. Então, eu lembro que era coisas de Cecília Meirelles, era nessa pegada, assim. Então, eu pegava os trechos e escrevia, reescrevia. Então, acho que isso foram coisas, as influências que eu tive, assim, né? Mas de primeira, eu nunca, por exemplo, quando criança, eu não ia a teatro, não tinha isso em Arujá. E não era uma coisa acessível, né? Mas os contatos foram se dando dessa maneira. Inclusive, também pela questão da escola. Quando eu estava na escola, eu tinha acho que 12 anos, e a professora Lucimar, ela falou assim para mim, falou para a turma, né, para a gente fazer um texto sobre higiene. E aí eu fui e fiz um texto sobre higiene, e eu fiz um poema cheio de rimas. E ela pegou o poema, pegou meu texto e levou para fora da sala de aula. Eu não sabia o que ela queria com aquilo. Eu fiquei com medo, não sabia se ela ia brigar comigo. Eu não entendi. Porque tinha sido meio que brincando, assim, né? Eu não lembro o texto completo, assim, mas eu falei, gente, será que ela vai... Não sei, fiquei tensa. E quando ela voltou, ela me elogiou e falou que tinha mostrado para a diretora. E aí, desde então, eu não parei de escrever, né? Eu tenho até meu caderninho, meu primeiro caderninho ainda, de poesias. Isso. Coloca Coloca na frente do seu rosto. Coloca o caderno na frente do seu rosto para a gente poder ver melhor. Olha que legal. Muito legal. E aí, aqui está escrito Poemas e Versos de 2000. 23 anos. 23 anos atrás. No teatro, especificamente, como é que você chegou no teatro? No teatro, foi o seguinte. Então, como eu disse, né, eu não tinha, assim, o acesso ao teatro. Minha família, uma família
classe trabalhadora, né, pobre, como eu disse, vieram, né, da Bahia pequeno, minha mãe e meu pai, então vieram com suas famílias tentar vida para cá, né, aí se encontraram em Arujá, e tiveram nós, né, eu e meus irmãos. Então a gente não tinha assim um acesso, né, para frequentar as coisas, os espaços culturais, artísticos, nem tinha isso em Arujá. E aí o meu contato com o teatro, que na verdade não é bem o teatro, era a representação, a atuação, foi através de televisão. Esse era o contato, né? A nossa televisãozinha lá disputada por todos os familiares, uma única televisão. Mas eu assistia, uma das coisas que me inspirou, que me fez querer representar, foi o programa Chiquititas, aquela novela Chiquititas. Do SBT. Do SBT. E também uma personagem que eu gostava muito, que era a Luana, do Rei do Gado. Que era, acho que a Patrícia Pilar que fazia. Patrícia Pilar. E eu achei que era uma personagem do MST. E aí eu achei muito legal, achava muito legal, queria fazer. E aí na escola o que aconteceu foi que eu comecei a deixar esse desejo vir à tona, né? E aí um dia na semana cultural na escola, nós fizemos uma montagem de uma peça, de um rap, que é Durma com os Anjos Criança, se eu não me engano o nome da letra. E aí a gente fez a cena em cima dessa música. E eu vibrava, né? Para mim era tudo, assim. Era uma paixão mesmo, né? E aí eu fiz essa cena. Depois eu fiz uma outra peça também que eu montei, que era sobre o descobrimento do Brasil na escola. E aí as professoras falavam para minha mãe: mãe, você tem que pôr essa menina no teatro. E aí a minha mãe não tinha como me pôr no teatro, assim, né? Eu sei que a gente viu no jornal da cidade que estava tendo um projeto nas escolas no final de semana, e aí tinha um programa chamado Projeto Parceiros do Futuro. E aí, nesse projeto Parceiros do Futuro, eu comecei a ir, e lá tinha teatro. Aí eu comecei a fazer teatro lá no final de semana. Eu tinha por volta de uns 13, 14 anos. E aí comecei a fazer nos finais de semana. E aí eu nunca mais parei, assim, por completo, né? De fazer teatro. Então, esse foi o meu contato com teatro. É interessante a gente perceber a presença da escola pública na construção da atriz, na construção da artista, na verdade, né? De como você encontrou oportunidade, de como você recebeu estímulo dentro da escola pública. E aí depois você foi estudar teatro, ou seja, você foi fazer faculdade e a sua opção foi teatro, é isso? Uhum. Eu acho que esses projetos sociais, eles são muito importantes nas formações dos jovens, das crianças pobres, né? Porque, assim, é isso, como fazer, né? Como que essas crianças, como que a gente tem esses contatos com as artes, né? Acho que esses projetos são fundamentais para a gente poder ter esse contato, para poder vivenciar isso, assim, né? Então, meu cachorro tá... Querendo participar da entrevista, é justo. Ele quer. E aí, então, eu acho que só para dizer, né, dessa também importância desses professores, né? Eu acho que esses professores foram muito, muito importantes para mim, assim, essa professora Lucimar. Então, eu acho que isso foi um ganho muito grande, assim, para mim, né? Depois, então, eu fiz na escola pública, né, no final de semana, também estudei em escola pública e fazia na escola pública o teatro. Pode deixar, fica tranquila.
Eu acho que até anima mais a live, né? E aí eu fiz várias oficinas. Antes de fazer a faculdade, eu também participei de outras oficinas, que também eram de espaços públicos, que eram as oficinas culturais de São Paulo. Então, participei de oficinas, casas de cultura, fiquei um tempo fazendo isso, participei do programa vocacional de teatro também. Então, essas foram as minhas influências, né? Foram todos projetos sociais, né? E aí, quando eu tinha mais ou menos uns 17 anos, eu estava trabalhando, trabalhei num supermercado, né? Eu era operadora de caixa. Olha que legal. E aí eu ficava pirando lá, né? Eu sempre ficava trabalhando e querendo compor, querendo escrever, querendo fazer minhas coisas, teatro, enfim, criava lá, né? E aí me falaram sobre alguns amigos me falaram sobre uma possibilidade de fazer um cursinho pré-vestibular, que era do Educafro. Ah, você fez Educafro. Fiz Educafro, e aí fiz esse cursinho que foi muito importante para mim. Eu conheci pessoas muito, muito bacanas, assim, e lá eu pude também saber sobre as possibilidades de bolsas, possibilidades de estudos. Então, foi ampliando muito minha visão, né? Então, acabei saindo do mercado e fui tentar fazer o curso universitário, né? Então, foi um processo. Aí eu fiquei sabendo da PUC, que na PUC tinha bolsas. E aí, quando foi em 2006, eu tentei entrar para conseguir a bolsa. Fiquei sabendo como que funcionava, né? No cursinho eles orientavam a gente como fazer e tudo mais. E aí eu entrei na PUC por conta da questão da bolsa, né? E foi uma luta, assim, porque no primeiro período, até conseguir a bolsa 100% foi bem difícil. Primeiro veio os descontos, consegui só os descontos e parcelar as matrículas e tudo mais, e depois foi que, de fato, eu consegui a bolsa 100%. Mas foi um processo muito, muito difícil, muito duro, assim. Eu entrei num curso de comunicação das artes do corpo, com habilitação em teatro. Isso foi em Que legal. 2006. Foi em 2006. E aí foi através do cursinho do Educafro que eu fiquei sabendo sobre essa possibilidade, porque até então eu nem sabia disso, né? Eu nem tinha isso. Então foi muito interessante. Esses acessos vieram sempre através desses projetos sociais. Sempre foi isso, os meus acessos. Você falou aí sobre como você se tornou atriz, mas você também é escritora. Você já trouxe alguma coisa da sua cesta, que foi o seu caderninho vermelho. Agora eu quero que você traga uma outra coisa da sua cesta, que foi o presente, que é o presente para o Zé Maria. Pode Ah, ser? sim. Pode. Você consegue recitar esse presente? Sim. Então, o Zé Maria, ele infelizmente veio a falecer, né? Na pandemia. Ele estava morando numa ocupação do MST e ele faleceu de Covid. Ele faleceu em 2021, poucos meses de sair a vacina. E, incrivelmente, eu tinha falado com ele meses antes e eu tinha agradecido, ainda bem, agradeci ele pela importância dele na minha vida. E aí, quando ele faleceu, eu fiz esse poema para ele. Se chama Zé Maria dos Horizontes. Zé Maria dos Horizontes. Para o amigo Zé Maria, em memória. Muitas vezes, era rir sobre o prato sem horizonte. Não fazia esquecer a fome. Para a criança que eu era, ampliava o estreito alimento. Sua graça particular iluminava os cortes de luz. Minha primeira imagem de amigo.
você e meu pai juntos, a panfletar para o partido. Sem pulga ou com pulga, sem fazer bonito. Se era só feijão, se era só arroz, se a casa estava suja, não havia em você o inglês para ver, e sim o alemão estampado na camisa, o analfabeto político de Bertold Brecht. Você sempre na luta imortal, e dos tantos tesouros que trouxe, lembro da coruja Nádia, do meu primeiro livro, Nicolau e a Formiga Daltônica, e o Rabidomante. Além daquela agenda com frases de humor e reflexão, das perguntas que me fazia e eu não sabia responder. Foram rodas para seguir atrás de respostas. Mas num dos campos de extermínio de hoje, você também era alvo. Sua partida imatura me partiu. Doeu um bocado. Precisei rever os tesouros que me trouxe. Te agradecer mais uma vez. Lembrar do riso sobre o prato sem horizontes. Para seguir com alguma coragem e ver mais do que se pode ver. É isso. Sensacional. Sensacional. Se a vacina tivesse chegado um pouco antes, talvez a Maria pudesse estar aí, oferecendo mais horizontes a mais pessoas. Infelizmente, o negacionismo nos roubou o Zé Maria, mas felizmente o Zé Maria deixou muitos horizontes para que nós possamos continuar a caminhar. Esse poema está publicado? Não, ainda não está publicado. E sabe que essa coisa do Zé Maria, assim, que me fez ficar pensando muito, né, também, de como que depois ele nessa conversa que eu fiz com ele por último, assim, que ele trabalhava num projeto de leitura, né, em que ele trabalhava com essa coisa dos livros, realmente, nas ruas, em alguns espaços, ele trabalhava com isso. E aí eu fui vendo minha vida, né, porque, na verdade, eu também faço isso. Então, eu acho muito essa coisa das referências, dos estímulos, né? Como marca nossas vidas. Muito. Então, eu penso que o Zé Maria contribuiu muito nessa questão dos horizontes também, assim mesmo, de dar horizontes, né? Como você fala, como que é o nome do poema, né? E aí eu fui lendo um pouco da minha vida, como que também isso era presente, assim, como que isso ficou marcado, né? Você falou que esse poema não está publicado, mas você já publicou livro. Já publiquei um livro. Vou te mostrar. Pode mostrar aqui? Podemos ver? Sim. Quem roubou quem? Quem roubou quem? Pela editora? Editora Ciclo Contínuo Editorial. Maravilha. Oi? É um livro de poema, certo? Então, é um livro que envolve poesia, né, poemas, tem alguns contos e tem algumas dramaturgias curtas. Sim. Então, é um livro... Eu na divulgação, fiz uma confusão entre o seu livro e o livro que você ajudou a produzir. Mas o seu livro é Quem Roubou Quem, pela Ciclo Contínuo Editorial. Isso. E como é que foi fazer e publicar esse livro? Então, esse livro é um livro de 2011, ou seja, já tem 12 anos que eu publiquei ele. Foi um dos primeiros livros publicados da Ciclo Contínuo, que agora já está com vários livros aí lançados, né? Sim. Esse foi um dos primeiros livros. Ele foi feito, inclusive, com o programa Vai, recursos do programa Vai. Que legal. Foi feito com recursos do programa Vai. E eu fui convidada pelo Marciano, que ele fez convidou autores afro-brasileiros
para ele fazer o projeto. Então, para mim foi uma honra, né? Foi muito bacana. Assim, já tinha nesse livro tem escritos que são desde 2002, tanto que está escrito escritos de 2002 a 2011. Sim. Então tem vários textos aí da minha caminhada, e são textos que têm, em sua maioria, uma perspectiva da classe trabalhadora, dos povos oprimidos, e a pergunta, né, que não quer calar, né? Quem roubou quem? E por que esse título? Esse título é o nome de um dos contos que eu tenho no livro, e que é um desejo, né, de questionar. Desejo, não só um desejo, é um questionamento mesmo, né? Da gente pensar um pouco na lógica de que a gente vive, assim, né? Dessa criminalização dos povos pretos, dos povos pobres, dessa justiça injusta, né, que a gente vive, né, de que se acusa, roubou não sei o quê, roubou um relógio, roubou não sei o quê para comprar, né, roubou alguma coisa. Mas aí eu fico pensando, né, e esse texto surgiu de uma conversa com um amigo meu, que a gente estava justamente debatendo sobre isso. Quem roubou quem? Né? Se a gente for pensar nessa história do Brasil, né, e aí Sim. no contexto que chegamos hoje, então, se a gente for pensar, então, mas quem roubou quem, na verdade? Né? Se a gente for questionar a propriedade privada, se a gente for questionar a lógica do roubo do Brasil, e da manutenção desse roubo e da validação de todas as injustiças sociais que é feita no Brasil, né, que é esse processo que a gente vive. Então, a questão que fica então, quem roubou quem? Posso estar roubando, a pessoa pode estar roubando um tênis, roubando um relógio, roubando uma coisa, mas, na verdade, quem roubou o quê? Né? Se você for pensar na lógica da desigualdade, né? Porque o cara que, no conto, o personagem, ele rouba um relógio que valia R$42.000 e ele, porque não tinha gás em casa, né? Então ele faz um assalto para poder comprar, né? E ele, enfim, tem toda essa questão, né? Tipo, que é um relógio de R$42.000, né? Uma pessoa não ter um gás para fazer uma comida. Então, enfim, é um questionamento aí que eu faço através do meu conto sobre essa justiça injusta que a gente vive, né? E aí, que é isso? E por falar em marginalidade, justiça injusta, hoje você atua como arte educadora no CAPS Álcool e Droga, não é isso? E lá você também encontrou relatos e memórias que acabaram resultando num livro que você ajudou a produzir, que é o A Lembrando. Né? Eu queria que você brevemente falasse quem é o autor de A Lembrando? Por que A Lembrando? Olha, só para... Pode mostrar aqui já? Por favor. A lembrar. A lembrar. Eu que não estou lembrando direito das coisas. A lembrar. Que bonita a capa, hein? Esse é pela editora? Então, não saiu pela editora. A editora fomos nós. Produção independente. Isso, produção independente. O desenho foi feito, esse desenho aqui foi feito pelo Obedes, que é um colega de trabalho também. E a capa foi nós mesmos que fizemos, que era eu, a Ana, a outra Ana e a Veridiana, que ficamos nessa responsabilidade. Ana e Veridiana. Ana, a obra das Anas. Pois é. E aqui, ó, é a foto do seu José Aldair. Que é o dono das memórias. E quem é o seu José Aldair? O seu José Aldair,
Ele era um usuário do CAPS, álcool e drogas lá da Brasilândia, que eu comecei a atendê-lo. Né? Eu comecei a trabalhar no CAPS em 2018. E aí eu conheci o seu José Aldair, acho que em 2019 que eu conheci. E ele trazia muito, assim, eu sempre vi ele falando muito, né, da questão do massacre do Carandiru. Ele sempre trazia com muito pesar as lembranças, a questão das mortes, de como aquilo tinha ficado marcado nele, né? Então Porque era ele foi um sobrevivente do massacre do Carandiru, é isso? isso. Ele foi um sobrevivente do massacre do Carandiru. E ele passou por vários, além do Carandiru, ele tinha passado por vários presídios, mas o que ele sempre trazia muito forte é a questão do Carandiru. E ele. Então, eu vi ele falando muito dessa questão, né, de como aquilo ficou para ele, de como que era difícil dormir com aquelas memórias, e que às vezes ele precisava beber para poder dormir ou tomar remédio. E aí eu propus para ele um dia, né, dele escrever sobre aquilo para que ele pudesse se expressar sobre aquilo, conseguir elaborar aquilo de uma maneira a dar um valor, dar uma legitimidade àquele sofrimento também e denunciar aquilo. E aí ele topou, ficou contente e tudo mais, mas ainda assim, em 2019, a gente não conseguiu assim desenvolver muito, foram tentamos, né? Foram tentativas. E aí, quando foi em 2020, que veio a pandemia, e aí isso acabou sendo para ele um projeto mesmo contínuo, porque até mesmo assim, de não ter os lugares, os acessos, acabou que ele ficou indo muito mais frequentemente para o CAPES. E aí a gente pegou firme nessa questão do projeto, de escrever, como uma forma de cuidado dele. Então, ele escrevia o livro, escrevia em casa, muitas vezes, ou escrevia no próprio CAPES, e a gente se reunia para conversar sobre o que ele escreveu, a gente lia juntos. E aí eu sempre também trazia os questionamentos sobre o que ele escreveu, a gente tentava pensar, né, repensar o que ele estava trazendo. E então foi um processo bastante rico, assim. No começo ele nem queria escrever, também porque ele achava assim que tinha que gravar e depois eu transcrever o que ele falou, porque ele não queria mostrar o português, porque ele achava que escrevia tudo errado, essas coisas assim, né? E aí foi um convencimento, né, de escrever com a própria palavra dele, com as próprias, né? Ele queria fazer o livro, mas não se expressar, né? Isso. E aí, o que eu prometi para ele foi assim: olha, a gente pode fazer, depois a gente te ajuda a fazer as correções que for necessário, porque ele não queria parecer os erros de português, erros, entre aspas, né, esse português nosso aí, e ele não queria. Então a gente falou assim: não, a gente faz a correção então para você, né? Se isso for um desejo seu, a gente corrige, a gente não, né, tenta fazer aí. E aí ele topou. Não que eu fosse também porque eu sempre faço questão de falar que eu não sou professora de português, né? Eu também tenho minhas limitações na escrita, tem várias questões, só que eu não ligo para isso, né? Porque para mim isso não é o centro. Não é o mais importante, é você saber. Apesar das suas limitações, se propôs a ajudá-lo E a trazer um conteúdo que é de interesse social e, ao mesmo tempo, também podia contribuir para ele botar para fora essas coisas que o impediam de dormir e que o acabavam tornando refém da bebida e de remédios e outras coisas mais. Ou seja, uma forma de você libertá-lo do fantasma, você ajudá-lo, né, a se libertar dos fantasmas e perceber também o cuidado, né, que ele tinha com a imagem pública dele, na medida em que ele tinha um certo receio de expor esse português
digamos assim, mais coloquial, né? Mais prosaico, mais cotidiano. E é interessante você ter conseguido, junto com ele, cruzar essa ponte do preconceito, trazendo a valorização mais do que da linguagem, do sujeito que exerce a linguagem. Né? Então, por isso que eu disse que, além de artista, você ajudou essa pessoa, eu falei até no plural naquele momento, mas você ajudou essa pessoa a também ingressar no universo da arte, sublimando, né, essas memórias. Vocês eram um grupo que ajudavam a escrever ou vocês dividiam as tarefas? Como é que era isso? Então, a gente, em primeiro momento, eu iniciei esse projeto junto com o seu José Odair e fui tentando pessoas para compor comigo esse projeto. Até mesmo porque, assim, a gente tem vários dilemas no serviço de saúde mental, assim, né? Existem muitas coisas que a gente precisa avançar ainda nos serviços de saúde mental, né? Então, figuras como eles também ainda são vistos também num imaginário ruim das pessoas. Ainda existe, né, esse imaginário. Então, também manter essas pessoas no serviço de saúde mental não é uma coisa também tão simples. Então, eu vivi momentos de muitas disputas. Eu vivi momentos foi muito difícil, foi muito árduo esse processo e esse projeto, porque eu vivi momentos de muita disputa, de ter que brigar, de ter que validar esse projeto como algo importante, como algo que realmente contribuísse para a saúde mental, como algo que pudesse ser, de alguma maneira, ter um sentido validado, assim, né? Ser validado. Então, assim, dizer que foi um processo árduo, não foi uma coisa muito simples de conseguir fazer com que tudo isso fosse aceito, né? Então, nesse momento, assim, foi muito difícil para mim também, mas eu nunca desisti no sentido de acreditar, né? De que isso é importante. Então, eu tinha uma missão, né, de desenvolver esse projeto, porque eu acreditava muito e acredito muito nessas potências e como que esses massacres sociais vão nos destruindo, vão nos destituindo de toda a nossa humanidade, né? Inclusive de como você é considerado socialmente. Então, também a figura do seu José Odair, né, era uma figura que também impressionava, trazia medos, né? Então, estou querendo dizer que, assim, nós temos ainda muitas coisas que avançar nesses serviços de saúde mental, porque a gente precisa se colocar num lugar muito sensível, muito histórico, muito político, para poder, inclusive, acolher os sofrimentos humanos. Porque é difícil, muitas vezes, a gente acolher o sofrimento humano numa perspectiva realmente antirracista, numa perspectiva realmente anticapitalista. Isso tudo é muito difícil no cotidiano. Não perder esse foco é muito difícil no cotidiano. Então, eu comecei esse projeto, então aí tentei que outras pessoas compusessem comigo. Quando foi em 2020, aí entrou as estagiárias, que eram estagiárias da PUC, elas eram estagiárias em psicologia, que foi a Ana Lousa, e a Veridiana. Elas começaram a compor como estagiárias psicologia o projeto comigo. E aí a gente começou a desenvolver. Não, na verdade, foi em 2021 que elas entraram. Eu fiquei 2020 todo fazendo projeto com ele, com os outros trabalhadores do CAPS que participaram também, que me deram essa força, assim, né, para desenvolver. Em 2021, elas compuseram e a gente sentava juntos para fazer, às vezes online, por conta da questão da pandemia, que elas também não podiam ir. A gente fazia online, eu, seu José Odair, nós dois juntos, porque o CAPS nunca parou, né?
E aí a gente sentava e elas duas online, então a gente nessa construção. O seu José Aldair veio a falecer no final de 2021 por questões pulmonares também, por problemas pulmonares. E aí ele faleceu e aí no velório dele, a mãe dele veio me falar que ele estava muito feliz escrevendo o livro, que ele não parava de falar sobre isso, e que ele falava para a mãe dele que ele ia fazer sucesso. E aí eu falei, eu preciso terminar esse livro, produzir esse livro para ele, assim, né? Em honra a tudo que nós vivemos, em honra, né, todo esse processo, esse acreditar dele, eu preciso fazer, validar ele e lembrar, porque ele sempre falava dessa questão. Ana, é preciso lembrar, é preciso muito lembrar isso não pode ser esquecido. E aí inclusive o título do livro, né, a gente escolheu o título do livro, porque ele ainda não tinha escolhido, esse lembrar, porque era uma palavra que ele falava muito. Então a gente decidiu esse título por conta dessa coisa dele sempre, né, do lembrar. Então, esse processo foi nesse sentido, né? Então tinha pessoas, né, que compunham de certa maneira, e depois as meninas que entraram e ficaram fixas. Aí a gente, depois que ele faleceu, a gente continuou, decidimos continuar. Elas não eram mais estagiárias do CAPES, então a gente foi tentando se reunir mesmo fora do horário de trabalho, até mesmo porque elas trabalhavam em outros lugares, e eu continuava no CAPES, então a gente se reunia nos nossos horários vagos para falar sobre o livro, ver como que a gente ia fazer, como que, né, e digitar, porque ele tinha escrito à mão, os cadernos dele, né? Então, são vários cadernos, né? Sensacional, sensacional. Gente, olha, eu queria dizer uma coisa, Ana Paula Rizos. Eu me sinto diante de uma figura monumental, capaz de revolver a terra por sobre as almas soterradas e trazer o brilho delas. Né? É interessante que eu entrevistei no dia 2 de outubro passado duas poetas, a Najara e Jesuana. A Najara da Bahia, em Salvador, e a Jesuana, embora cearense, mora aqui em São Paulo e trabalha no CAPES Álcool e Droga. Eu acho que até cheguei a comentar isso com você por telefone. E a relação que a Jesuana tem com a poesia, está lá, ela fala isso o tempo todo na entrevista, é de que é um apoio, é uma forma de ajudar a saúde mental dela, escritora, de quem escreve, né? São palavras da poeta. Eu estou aqui trazendo essa ideia, né? E você, que também trabalha como oficineira no CAPES Álcool e Droga, além desse trabalho monumental que você fez junto com as outras Anas e o rapaz que fez a capa, eu queria que você depois falasse novamente o nome dele, por gentileza. Você traz também essa ideia de como escrever ajuda à saúde mental, não só pela prática, mas pelo depoimento da mãe dele. Quem sabe, eu espero que esse livro faça muito sucesso, e quem sabe alguém um dia decide fazer uma exposição com esses cadernos, né? com essa, enfim, com esse material, se vocês têm foto dele, esse tipo de coisa. Se eu tivesse recurso, eu garanto para você que eu faria, porque é alguma coisa que é muito importante. Mas eu queria saber de você o seguinte: a produção editorial do livro, como é que foi? Você me disse que é uma produção independente. Como é que foi? Como é que vocês conseguiram realizar essa obra? Então, assim, nós digitamos os textos, né? Nós três nos dividimos para digitar os textos. Teve outras pessoas também que ajudaram que a gente ficou fazendo isso, de
2021 até agora, né? Agora que a gente conseguiu fazer finalmente a publicação. Então, a gente fez essa digitação. Depois a gente viu que precisaria de uma pessoa para fazer a diagramação, que talvez fosse para ficar melhor, assim, né? Porque a gente, por mais que tenha boa vontade, né? A gente também não sabe tudo. E aí as redes, né? As redes de apoio para além do capital, essas redes que nos ajudaram, assim, né? Então, o Lico, que foi o cara que fez a diagramação, que o Lico veio... Então, o Lico eu não conhecia, mas eu conhecia a companheira dele, e aí uma amiga da companheira dele que me indicou, que foi falando que tal pessoa era a pessoa que poderia fazer. E aí eu vou e falo com ele e ele faz. Aí, um faz a ilustração, o outro faz... Aí fui falando com... Aí tentei fazer pela própria instituição que eu trabalho, tentei fazer através dela. Não foi possível, eles não autorizaram, não conseguiu que o projeto fosse aprovado. E aí, daí eu falei, nós vamos fazer assim mesmo. Né? Nós decidimos fazer assim, pedimos algumas doações para algumas colegas, pessoas que nos conheciam e que sabiam um pouco do projeto. Então, nós pedimos doações, aí cada um foi doando, sei lá, R$10, 25, assim, e aí a gente conseguiu fazer, acho que a gente tinha uns R$200, 200 e poucos reais, que a gente conseguiu, e a gente comprou uma capa, um material que a gente achava que fosse melhor, demos uma analisada, assim, qual seria fazer uma capa diferente, e aí conseguimos... Um colega de trabalho também conseguiu, fez uma doação também de 25 copies, e aí já fez uma amiga dele que fez um preço mais em conta. Então a gente pegou. Então, assim, você percebe que são vários mecanismos assim. Que essa rede para além do capital, assim, né? Eu posso dizer que foi feito através dessa rede para além do capital. Hilário? Tá sem som. É que caiu uma coisa, eu fui pegar. Tá. Então, assim, foi feito através dessa rede. Então, é isso, assim, são vários apoios que foram surgindo. Então, tipo, um colega que vai, imprime, um colega que doa, um colega que faz, um colega que se propõe... Aí agora, precisamos cortar o livro, porque, como que vai cortar esse livro? Porque ele está sobrando espaço, né? Não, assim, precisa alinhar o material, né? Sim. Aí conhece tal pessoa que conhece um tipógrafo que trabalha com isso e tal, porque eu tentei arrumar uma guilhotina, todo mundo ficava estranhando, eu querendo uma guilhotina, e aí finalmente consegui uma parceria que foi lá e fez o corte do livro. Então você percebe assim, tudo de uma maneira muito independente mesmo, e Mas que muito foi bem porque... articulada, né? Oi? Independente, mas muito bem articulada, né? Muito bem articulada, e graças a essas parcerias queridas, assim, de pessoas muito, muito incríveis, assim, que estão no mundo, assim, para fazer uma mudança mesmo, né? Não estão aqui só para enfeite, só de enfeite também, né? Elas estão realmente porque acreditam, assim, né? Não estão só pela grana mesmo das coisas, né? Então foi isso, assim, a gente conseguiu fazer, mas foi muito eu falo, né, no sangue, suor e lágrima, porque a gente falou, não é porque a instituição não vai bancar que a gente não vai bancar. A instituição é isso e nós somos outras coisas, nós somos muito mais que isso, né? Então nós vamos fazer sim, e fizemos o lançamento no dia 30, lá no CAPES mesmo, nós fizemos.
foi muito bonito, assim, nós chamamos a família, né, dele, a mãe dele ficou muito emocionada, ficou muito, muito, foi para mim, assim, o que valeu muito de tudo foi ver o brilho dos olhos dela, foi ver a emoção dela, isso para mim foi o que mais, assim, significou, e ver os outros usuários do serviço, a gente chama de usuário do serviço, né, do CAPS, Sim. ver eles, assim, se vendo e representados, e também com desejos de fazer, né? Tem uma outra usuária que ela falou assim, eu quero escrever o meu livro. Né? O outro que estava assim, gente, eu preciso lançar meu livro, eu não queria que fosse quando eu morresse, né? Isso é muito forte, assim, né? Queria estar vivo para ver meu livro. Né? É interessante que, antes da gente começar aqui a gravar, a gente falava exatamente da arte como alguma coisa que humaniza, né? Como algo que humaniza. E quando você fala dessas pessoas que entraram no projeto, eu entendo que essas pessoas também se humanizaram. Ou elas se humanizaram, ou essas humanizações se articularam num projeto só. E aí eu queria te perguntar o seguinte: onde comprar o livro? Como fazer? Então, o livro a gente não vende, ele não é vendido. Nós temos uma cópia digital para quem tem acesso. Né? Foi isso que a gente fez, a distribuição no dia. Então, quem tem acesso à internet, a gente está fazendo a cópia digital. Como nós não conseguimos tantas cópias impressas, nós ficamos com 90 livros. São 90 livros que a gente conseguiu fazer impresso. Nós ainda temos alguns nós íamos distribuir em algumas bibliotecas. Então, faltam alguns ainda para distribuir. Então, por enquanto, estamos assim, com essas poucas cópias impressas, que é para essa distribuição nos espaços coletivos, Sim. E as cópias digitais. Então, quem quiser ter o acesso ao livro, pode me chamar, né, no Instagram, no Facebook, como eu publiquei lá, e a gente compartilha a cópia do livro, porque a gente acha que é isso, assim, né? Não tem como cobrar no momento, porque a gente eu não gostaria de envolver, eu não quis envolver essa questão do dinheiro, enfim, comigo, assim, né? Não quis, assim, envolver isso. Acho que isso dá muito trabalho de mexer com isso e também dificulta mais o acesso das pessoas, né? Então, não acho que não tem que comercializar as coisas, não é nem nesse sentido, assim, né? É que eu acho que eu não tinha pernas para isso, para envolver tamanho, essa coisa de envolver com dinheiro e tudo mais, assim, né? Então, como a gente conseguiu tudo num para além do capital, então a gente foi seguindo num para além do capital. Né? A gente foi seguindo nessa forma. Então, aí tem que pensar formas de capitalizar isso, né? De capitalizar a obra, né? Aí precisa pensar formas de capitalizar a obra, né? Mas o fundamental foi feito porque a obra está de pé, a obra está pronta, né? A homenagem está feita e são memórias, né? São memórias, elas contam a história, né? E não vai dar tempo da gente falar da indústria cultural, como a gente tinha falado, tinha conversado no começo, por isso que eu falei para você, vamos deixar para o final, vamos ver se a gente consegue chegar lá. Mas é interessante que, de alguma forma, você se movimentou aí por fora da indústria cultural, né? O que eu estou chamando de indústria cultural são as grandes plataformas, as grandes editoras, as grandes emissoras, né? Que, de alguma forma, moldam o acesso às artes, e ao moldar o acesso às artes assim, em grandes proporções, acaba, de uma certa forma, também influenciando na própria fazedura da arte. Né? Como eu falei, não vai dar tempo de discutir essa indústria cultural, mas eu queria que você desse uma palavra sobre a sua esperança ou a sua visão de futuro em relação ao acesso às artes. Como você acha que
que pode se dar isso no futuro? Você acha que os saraus e os coletivos dão conta de capitalizar essa e tantas outras obras? Consegue, de alguma forma, fazer frente, minimamente que seja, à indústria cultural? Como é que você pensa esse futuro próximo? Para falar isso, eu queria até mostrar um trabalho que eu faço lá no CAPES, porque além desse livro publicado, a gente faz esse material aqui, são livretos que se produz no grupo de escrita, né? Então, além desse do seu José Aldair, tem esses livretos que são feitos com os textos das pessoas que participam. Então, às vezes a gente tem são as temáticas, né? Então, esse daqui, por exemplo, a gente discutiu o amor e a propriedade privada, a gente estava discutindo patriarcado, e aí fizemos esse livro. Esse aqui da luta antimanicomial também, então não aceita desigualdade. Esse daqui, porque tanta indiferença. Que maravilha! Tem esse outro aqui também, Nem que Morra, que a gente discutiu sobre a questão da terra, a reforma agrária, discutimos sobre algumas lutas por terra. Eu estou mostrando isso porque você perguntou, né, nessa questão desse acesso, dessa questão das artes, né, de como que... E eu acho que eu trabalho muito em função disso, né, eu acho que o meu trabalho, a minha caminhada, a minha trajetória, ela tem muito a ver com essa perspectiva, assim, de como que a gente estimula, assim, não só de levar a arte, porque eu acho que também isso fica numa perspectiva meio assim, como se as pessoas não fizessem, né? E eu acho que as pessoas fazem, acho que é estimular, potencializar, fazer com que as pessoas próprias acreditem nelas mesmas, né? Também, porque acho que é isso, assim, como a gente é tão desapropriado das nossas próprias habilidades. Eu acho que está fazendo um eco, não está, não? Não. Não? Não, está ótimo. Nós somos desapropriados das nossas próprias habilidades e potências. Então, a ideia que eu acredito e que eu levo, assim, é de estimular as pessoas aquilo que elas já têm de potência, né? Elas têm essas potências, essa escrita, né? Por exemplo, o seu José Aldair, pegando o gancho, assim, né? Então, uma época eu levei para ele o livro do Lima Barreto, O Diário do Hospício e o Cemitério dos Vivos. Ele ficou um tempão andando com aquele livro embaixo do braço. Ele andava em todo lugar que ele ia, ele levava um livro, assim. E teve uma época que ele sentava comigo na mesa, quando a gente sentava para fazer as conversas, ele tirava da bolsa um livro da Elisandra Souza e colocava na mesa. Da Elisandra Souza, ele colocava. Olha só que coisa. Colocava os livros, e aí, assim, ele criava um ambiente também, né, para a gente conversar. Um ambiente literário. Ele colocava o livro dela na mesa, né? Eu até tentei fazer um contato dele com ela, não deu certo. Não nem me recordo o que aconteceu, mas ela tinha topado e tudo, assim, fazer essa conversa com ele, mas acabou que não deu certo. Não lembro direito o que aconteceu, mas era muito legal ver isso, assim, né, desse acesso, assim. E acho que pensar que esse meio informal que a gente faz, esse processo de contato, de acesso, né, eu acho que ele é muito valioso, às vezes é mais valioso do que só para inglês ver, né, como eu falo no poema até, né. No poema, exatamente. É muito essa coisa desses contatos do cotidiano, dessas preciosidades, assim, né? São preciosidades que a gente vai tendo, assim, né? Então, para mim, elas são mais valiosas do que essas coisas das grandes mídias, das grandes. É lógico, né, que quando a gente tem que a grande mídia assume alguns discursos, se apropria de alguns discursos, às vezes facilita para a gente também nas pontas fazermos as coisas, né? Acho que quando
facilita, né? Facilita, se a grande mídia toma um debate para ela, isso facilita nas pontas que, né? Porque eles têm os meios, né, de comunicação, né, dominante, né? Exatamente. Mas eles têm os meios de comunicação dominante e isso ajuda. Se eles estão falando, vamos ser antirracista, isso ajuda. Não quer dizer que seja verdade deles, mas que eles são. Mas se Eu acho quando que eles eles... são menos antirracistas do que eles dizem ser. Mas quando eles assumem o discurso do antirracismo, ajuda. Ajuda, né? Porque aí, de certa maneira, né? Mas na prática do cotidiano, essas coisas acho que são muito mais preciosas e valiosas nesses encontros, né, do cotidiano, assim, né? Eu acho que os saraus, eles contribuem bastante, assim, né, para essa disseminação, para difusão, interesse artístico também, né? Eu acho que tem um valor cultural muito grande, assim, de difusão mesmo das artes. Agora a gente tem que eu acho que é importante pensar o que a gente quer, né, também do mundo, né? Eu acho que esse é o ponto, né, para mim, assim. Qual a nossa participação, né? O que a gente Isso, quer do mundo e qual é a nossa participação? sim, porque eu acho que a cultura, ela está em tudo, e existe a cultura também capitalista, né? Existe a cultura racista, existe a cultura... A cultura não é uma coisa impura, ou pura, quer dizer, né? Ela não é uma coisa pura, e só porque falo cultura que é bom. Não, existem formas de cultura, né? Formas de cultivo diferentes. Tem cultivos do capital, cultivos da cultura liberal, né? E acho que a gente tem que estar atento a isso. O que a gente está difundindo, quais são as perspectivas que a gente está trazendo de arte e cultura, né? O que nós estamos querendo realmente, assim, né? Perspectiva de mundo, né? Acho que levando um pouco, por exemplo, para a questão da saúde mental, né? Que já é que eu estou misturada nisso, né? Então, por exemplo, é muito difícil você ter saúde mental numa sociedade capitalista e racista e machista, né? Então, assim, é muito difícil você ter saúde mental. A literatura, ela pode contribuir, a literatura, o teatro, eles contribuem para a gente conseguir essa sanidade, assim, né? Você pode contribuir dessa forma, assim, para a gente ter mais sanidade, mas a questão das artes, né? Que acho que a gente estava conversando um pouco sobre isso, né? Sobre Exatamente. Da função ou não função, né? Se tem função, não tem função, né? Da arte, assim. Acho que eles contribuem para a gente poder desnaturalizar o cotidiano. Porque quando a gente naturaliza o cotidiano, aí ferra, né? Naturaliza, assim, achar que tudo está no seu devido... Tá tudo no seu devido lugar, né? E eu acho que isso é um papel importante, assim, que a contribuição da arte, que ela não vai fazer uma transformação social no sentido de a arte acaba propriamente com as desigualdades, a arte acaba com isso. Não. Ela simplesmente, acho que ela contribui, ela poderia contribuir, ela pode contribuir nessa desnaturalização do cotidiano, né? Nessa humanização da vida, assim, né? Da gente se humanizar, né? De potencializar nossas humanidades, né? De nos humanizar mesmo, assim. Então, e eu acho que nem toda a indústria cultural está nessa perspectiva, né? Acho que nem tudo que está que está brilhando aí, né? Nem tudo que está brilhando, que está reluzindo, está na perspectiva de uma sociedade diferente, ou de uma humanização, de uma tentativa de desnaturalizar mesmo as coisas, porque talvez esteja bom de como está, né, para as grandes mídias, para quem já está nos privilégios aí da sociedade, né, isso já esteja bom, né, mas quando a gente vê que as coisas não estão assim, né, tão bem assim, inclusive
produzindo sofrimentos humanos diversos, assim, né? Então, eu acho que para a gente não tá bom. Quando a gente sente que não tá no seu devido lugar, né? As coisas. Então, acho que a gente tem que ter essa perspectiva, né? De uma outra sociabilidade, de uma outra forma de sociedade, assim, né? Eu acho que eu sou, por exemplo, eu nunca... Eu sou atriz, sou escritora, mas, por exemplo, eu não tenho um livro publicado há muitos anos, né? Eu não tenho... Eu sou do teatro, mas também eu não estou nas grandes redes, nos grandes espaços conhecidos, né? Eu sou do teatro porque eu amo muito teatro, né? Eu sou apaixonada pelo teatro. Por mais que eu não consiga viver, não tenho vivido profissionalmente só do teatro, o teatro nunca saiu da minha vida, né? Então, se eu não estou na prática, eu pelo menos estou na teoria. Né, das minhas pesquisas, da minha tentativa de fazer um estudo sobre a arte, sobre o teatro brasileiro. Então, são espaços que acho que existem nesses espaços da grande indústria, eles existem, mas também existem outras coisas. Existem outros espaços, existem outras possibilidades, né? Que é isso, assim, eu posso não estar, por exemplo, estar nos grandes espaços, mas o que importa realmente? Né? O que realmente é verdadeiro, assim? Para mim, o que importa é estar falando aquilo que eu, de fato, acho que tem que ser falado, né? Lá, por exemplo, eu tenho um monólogo chamado Viva, mas com Fome. Então, eu acho que o que eu estou falando nesse monólogo são coisas que eu realmente acho que tem que ser faladas na arte, que tem que trazer, que é isso, desnaturalizar a fome, por exemplo. Eu acho que a gente tem que desnaturalizar essa questão da fome. A gente acostumou a viver mal pra caramba, e a gente tem que fingir que tá bem, tem que fingir que você é uma vencedora, tem que fingir que tá tudo legal, e não tá legal, né? Não tá tudo legal. Não tá tudo legal, né? Então, assim, eu acho que você pode não estar nesses grandes espaços, e não quer dizer que você não está fazendo arte, você não está contribuindo de alguma maneira. Né? Por exemplo... Sensacional. Oi? Sensacional. Eu diria que essa entrevista, essa conversa, foi um banho de rio em dia de calor. Um banho de rio em dia de calor insuportável. Desse rio que passa e vai levando esse calor, essa sensação do insuportável, e vai, ao mesmo tempo, restituindo o frescor, não só a nós que nos banhamos dele, mas a todas as outras terras e aldeias e povos que têm a felicidade de ter um rio vivo. Um rio que respira e respinga água na terra. Quero agradecer demais pela sua entrevista. É uma alegria muito grande poder ouvir você e saber do seu trabalho e saber também das Anas, as outras Anas, que ajudaram esse projeto a ficar de pé. Eu queria saber, eu vou pedir para você fazer suas considerações finais, e nas considerações finais eu queria saber se ainda sobrou um poema na cesta de coisas que você trouxe para você recitar para a gente. Sim. Tem muitos aqui, hein? Ótimo. Mas eu vou... Então, antes de falar o poema... acho que é isso também, assim, eu fiquei muito feliz com esse convite de participar dessa entrevista, de ter essa oportunidade de falar um pouco da nossa trajetória, né? Sim. Que eu acho que às vezes é isso, assim, às vezes a gente fica... Como a gente está fora das grandes mídias, né, e tudo mais, até questão de redes sociais, que às vezes eu comecei a usar recentemente o meu Instagram, né? Sim. Então você fica um pouco fora, parece que você nem existe.
Sim. E aí eu acho que é importante poder falar um pouco sobre essa trajetória e falar assim, né? E que às vezes mais do que esses reconhecimentos, né? Ou de que está fazendo coisas para inglês ver, às vezes são coisas muito marcantes, pelo menos para mim, por exemplo, quando eu chego no CAPES e as pessoas me relacionam com livros. Elas me vêm e falam, olha, eu tenho um livro para a biblioteca, ou eu tenho, né, porque organizo essas coisas. Então, assim, para mim isso são riquezas, são pedras preciosas, né? Essas são as riquezas que a gente vai construindo, que estão nos para-aléns, né, do nosso cotidiano massacrante. E eu achei linda essas falas suas finais aí, achei muito linda sobre essa questão do rio, amei. Imagina. Então, bora lá. Eu vou falar, vou mandar aqui um do casamento da atriz apaixonada. Certo. Tomei coragem. E aqui estou entregue a ti, corpo e alma e tudo que me restar. Já sei de todas as consequências dessa paixão cega. Há tempo sei das nossas condições impróprias, de tudo que passamos para estarmos juntos. Eu não resistirei mais contra esse sentimento. Sei que juntos somos grandes, somos o imensurável poder de fazer o presente um lugar para se viver. Declaro essa paixão meu testamento, a herança dos meus herdeiros. A partir de hoje, me uno a ti, teatro, até que a morte nos separe. Esse poema. Sensacional, sensacional. Maravilhoso. Ana Paula Rizos, eu quero agradecer demais pela sua delicadeza e generosidade em aceitar o nosso convite, por esses minutos de convivência que valem séculos, talvez. E eu vou chamar você outras vezes. Quero conversar mais com você, quero que todos possam ter acesso a essa potência e tenho certeza que você ainda vai fazer reluzir muitas outras almas, além dessa que você já fez até hoje. Grande abraço. Muito obrigado. Eu que agradeço, Hilário. Obrigada, viu? Gente, boa noite a todos, boa noite a todas, boa noite a todos. Lembrando, quinta-feira, às 20 horas, tem mais Café Preto e eu aguardo vocês. Grande abraço.